A inteligência artificial não é mais o futuro dos diagnósticos em saúde. Ela é o presente. Neste podcast Fearless Future, apresentado na Índia pela HT Labs, exploramos como a IA está transformando o diagnóstico, a precisão e os resultados dos pacientes por meio das vozes de pioneiros que estão moldando esse campo. Isto é IA nos diagnósticos em saúde. Obviamente, as pessoas estão muito preocupadas com, você sabe, inteligência artificial e o que ela vai fazer. Ela vai substituir empregos? Ela vai substituir um médico? Essa não é a grande questão. A grande questão que precisamos nos fazer é... Dimitris Kourides, cientista-chefe da República do Chipre, um líder de pensamento que faz a ponte entre tecnologia e políticas públicas. Com sua profunda experiência, ele nos desafia a repensar as grandes questões no cerne de como a IA se integra aos sistemas globais de saúde. Muita coisa mudou desde a época em que comecei minha prática em 1980. É praticamente, se você precisar de uma metáfora, é como passar de uma carroça de bois para um carro de luxo. No que diz respeito à oncologia, em particular, muita IA está sendo implementada com a tecnologia já existente. Dr. Nagraj Huligol, chefe de radio-oncologia do Hospital Nanavati Mack Super Specialty em Mumbai, é um clínico e acadêmico respeitado. Ele traz a perspectiva crítica da prática no mundo real, destacando tanto as promessas quanto as limitações da tecnologia existente no cenário atual de diagnósticos. O objetivo na época era entender se poderíamos usar IA, dados e algoritmos de aprendizado de máquina para interpretar doenças precocemente, apoiar os médicos e fazer mais pelos pacientes. E esse era meio que o sonho quando começamos. Anumerha Srivastava, diretora de negócios para neurologia na Curi-AI. Com sua visão estratégica, ela aborda a missão e o sonho que impulsionaram a adoção da IA no diagnóstico, transformando o que antes parecia uma aspiração em soluções práticas que mudam vidas. Sonho com um futuro onde tenhamos suporte total de IA para nos ajudar com as tarefas menos criativas e assumir aquilo que não somos capazes de fazer, dando-nos mais tempo para estar com nossos pacientes. E este é um futuro muito promissor. Professor Konstantinos Zamboglou, oncologista de radiação no Centro de Oncologia Alemão. Com precisão científica e esperança humanista, ele compartilha sua visão de um futuro em que a IA capacita profissionais de saúde e gera melhores resultados para pacientes em todo o mundo. Esta é realmente uma conversa global sobre como a IA pode transformar a saúde, com perspectivas do governo, da prática clínica e da inovação em produtos. Fundador, editor do MediaBrief.com e apresentador de seu principal podcast. Ele conduz um diálogo global sobre inteligência artificial, saúde e inovação, revelando insights e o futuro dos diagnósticos. Olá e bem-vindos. Eu sou Pawan Arkawala, fundador, editor do MediaBrief.com e também apresentador do seu principal podcast. E hoje tenho o prazer de ter sido convidado pelo HT Labs para conduzir este podcast fantástico. Tenho certeza de que será um episódio muito bom, porque estou acompanhado de 4 especialistas distintos. Comigo estão o Sr. Dimitris Kourides, cientista-chefe da República de Chipre, Dr. Nagraj Huligol, sentado ao meu lado, chefe de oncologia de radiação no Hospital Nanavati Max Super Specialty, Sra. Anumerha Srivastava, sentada à frente, diretora de negócios, neurologia, Curi.ai. Isso é ótimo e faz um excelente trabalho. E o professor Konstantinos Zamboglou, ele é um radio-oncologista do Centro Alemão de Oncologia, e vai ser incrível. Senhores e senhorita Srivastava, eu deveria ter dito ao contrário, ou melhor, na ordem inversa. Bem-vindo a esta conversa. Obrigado. Obrigado. Agora, nos reunimos para discutir a inteligência artificial na área de diagnósticos na área da saúde. Colaboração Índia-Chipre para a inovação. Este é um diálogo verdadeiramente global sobre como a IA pode transformar a área da saúde, com perspectivas do governo, da prática clínica e da inovação de produtos. Mas antes de começarmos, terei o prazer de apresentar todos vocês, nossos ilustres convidados. E começarei por você, senhor Dimitris Kourides. Ele é o cientista-chefe de pesquisa, inovação e tecnologia da República de Chipre. Ele assessora o presidente em transformação digital,
preside a Fundação de Inovação em Pesquisa e representa Chipre a nível europeu no Conselho de Governadores do JRC, Fórum Europeu de Conselheiros Científicos. Ele é um pioneiro na transformação para a nuvem e já orientou mais de 100 startups. E já proferiu mais de 300 palestras e recebeu mais de 90 prêmios internacionais. Senhor Skouridis, seja bem-vindo novamente. Agradecer. Você? Em seguida, sentado bem ao meu lado, está o eminente Dr. Nagraj Huligol, chefe de radio-oncologia do Hospital Nanavati Max Super Specialty. E com mais de 4 décadas de experiência em oncologia, o Dr. Nagraj traz uma experiência incomparável sobre como o tratamento do câncer está evoluindo na Índia. Com as novas tecnologias, isso é realmente significativo. Dr. Hulagul Dr. Nagraj, seja bem-vindo. Em seguida, temos a senhora Anumya Srivastav. Ela é a diretora de negócios para neurologia na Curi.ai, uma empresa pioneira em tecnologia da saúde que aplica IA à imagem médica em larga escala e reconhecida por suas parcerias com governos e agências globais. EM, Anumya, seja bem-vinda. Agradecer. Você. E por fim, mas não menos importante, certamente, o professor Konstantinos Zamboglou é radio-oncologista no Centro Alemão de Oncologia e ele traz uma valiosa experiência clínica europeia e uma perspectiva sobre colaborações Índia-Europa em oncologia e IA. Professor Zamboglou, seja bem-vindo. Então, senhor Skouridis, o senhor está aqui em uma missão muito importante para a cúpula Indo-Chipre sobre cooperação, certo? E o senhor tem promovido colaborações entre países com seu governo maravilhoso e visionário da nação de Chipre. Então, obrigado pelo que o senhor faz. Então, onde o senhor vê, senhor Skouridis, as oportunidades mais empolgantes para a colaboração entre Índia e Chipre em saúde impulsionada por IA? Isso é fundamental. Conte para nós. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com, acredito, todos esses painelistas e co-anfitriões. Então, deixe-me começar antes de tudo falando sobre, você sabe por quê? A saúde e o diagnóstico com IA como um primeiro passo. Obviamente, as pessoas estão muito preocupadas com, você sabe, a inteligência artificial e o que ela vai fazer. Ela vai substituir trabalhos? Ela vai substituir um médico? Essa não é a grande questão. A grande questão que precisamos nos perguntar é, antes de tudo, como a tecnologia pode ajudar os seres humanos, certo? A realmente criar essa vantagem e contribuir ainda mais para salvar vidas? E essa é uma missão primordial que eu tenho, sendo, na verdade, uma pessoa e um paciente que realmente se beneficiou, você sabe, dessa tecnologia. Agora, para mim, a IA em diagnósticos é um primeiro passo. É um passo que basicamente vai nos permitir realmente diagnosticar, eu acho, doenças muito mais rapidamente. Diagnosticar de fato casos emergentes que estão surgindo muito mais cedo. E isso basicamente traz 3 benefícios. Primeiramente, oferece uma oportunidade para o cidadão, um cuidado preditivo melhor, certo? Também há a oportunidade de ajudar o sistema de saúde a realmente reduzir o estresse. E ao reduzir o estresse sobre o sistema de saúde, nós essencialmente proporcionamos uma melhor experiência ao cidadão, certo? Uma saúde melhor. E isso cria, eu acho, o que todos nós queremos ter, uma sociedade melhor. Então as oportunidades estão aí. E do ponto de vista do governo, nós, tecnocratas e também formuladores de políticas públicas, precisamos entender o desafio e a oportunidade e encontrar maneiras de realmente abraçar ambos e criar esse ponto de inflexão. Para que, ao invés de criarmos obstáculos e retardarmos algo que pode ajudar talvez a aumentar a longevidade, certo? Talvez você sabe ajudar tantas vidas a realmente potencializar isso sem realmente ignorar os riscos. Então, há muitas oportunidades e eu acho que essa parceria emergente, digamos, que começou com a visita do primeiro-ministro Modi ao Chipre e sendo recebido por sua excelência, o presidente, acredito que as duas excelências têm uma grande visão de como podemos realmente desbloquear valor no digital, na infraestrutura, no físico e na economia. Eu acho que a saúde é, como dissemos, não só a mais importante, é o coração. A mente, a alma, que basicamente nos capacita a seguir em frente. Maravilhoso. Todos nós desejamos sucesso para você nisso. Isso realmente vai beneficiar imensamente ambos os nossos países. As pessoas precisam desesperadamente de cuidados de saúde. Então, senhor
Escurides, como cientista-chefe, você está envolvido de perto com a estratégia nacional, certo? E eu gostaria de lhe perguntar, qual deve ser o papel dos governos na criação do ecossistema adequado para IA e saúde? E até onde a regulamentação deve ir sem sufocar a inovação? Muito obrigado. Então, antes de tudo, deixe-me dizer que, em Chipre, o Conselho de Ministros estabeleceu em janeiro uma força-tarefa de IA que eu tenho o orgulho de presidir. E a força-tarefa de IA foi concebida de forma a levar em consideração as necessidades do setor público e também do setor privado. Assim, ela reúne a principal expertise de pesquisadores, cientistas, especialistas em prospectiva, etc., para realmente criar uma estratégia, que basicamente vai ajudar o país a evoluir de forma unânime. Agora, a importância é que, em nível europeu, basicamente temos algo chamado Lei de IA da UE, que fornece orientações como um marco sobre como a Europa vai adotar a inteligência artificial, como cada Estado-membro vai cumprir isso, onde temos metas ou não temos metas, e como realmente aplicamos a governança. Agora, a parte mais importante para nós, o que estamos fazendo para realmente viabilizar isso é, nós realmente não estamos abordando, como você sabe, IA é uma área proibida, mas estamos realmente entendendo que IA é uma área, a saúde é uma área onde a IA pode desbloquear valor retido e como realmente levamos em consideração os critérios ou obrigações necessários que vão nos ajudar a fazer isso. E como parte disso, temos essas discussões de formas em que basicamente estamos analisando onde criamos valor. Então, senhor Escurides, como cientista-chefe, você está profundamente envolvido com a estratégia nacional. Qual papel você acha que os governos devem desempenhar? Você recomenda que os governos atuem na criação do ecossistema adequado para a IA na saúde? E até que ponto a regulamentação deve ir sem sufocar a inovação? Muito obrigado. Então, eu acho que, antes de tudo, vou reconhecer a importância de um ecossistema, certo? Para que possamos realmente avançar de forma significativa, precisamos ter um ecossistema. E esse ecossistema de inovação precisa realmente ter a plataforma, a infraestrutura e as políticas fundamentais corretas que o possibilitem acontecer. Em Chipre, o Conselho de Ministros, desde 25 de janeiro, estabeleceu uma força-tarefa nacional de IA que reúne especialistas tanto do setor privado quanto do setor público, para realmente analisarmos como adotar a IA, em quais áreas e como usá-la como um valor para nós e como uma oportunidade. O importante é que, por um lado, temos o mandato para adotar a Lei de IA da UE, que é uma estrutura criada para regular a forma como a IA é adotada, nos casos de uso. Mas, a nível nacional, também estamos a analisar como podemos criar políticas que permitam que isso aconteça. E creio eu, no setor da saúde, todos reconhecemos que a IA é uma enorme geradora de valor, pois realmente pode criar muito valor. Mas, para minimizar o risco, certo, sem realmente criar aquele atrito entre inovação e, digamos, regulação, estamos analisando o uso, por exemplo, de normas como a ISO 42001, que é uma norma de gestão de riscos em IA, e outras normas que temos e que realmente vão reger e trazer governança de IA. A estrutura de IA e a lei de IA da UE não dizem para não usar IA. Ela diz, certifique-se de que você está usando a inteligência artificial de forma responsável, ética, transparente, de modo que você basicamente respeite os valores humanos. Então, ao introduzir normas de referência e, digamos, tecnologias que estão nos ajudando, podemos realmente aproveitar a inovação sem realmente estou impulsionando isso adiante. E nós, como governo, vemos, sabe, o papel da política como um facilitador, não um obstáculo. Maravilhoso. Devo confessar que deveria ter especificado isso antes, quando começamos o episódio, que desta vez seguiria uma linha narrativa. Porque, obviamente, a visão geral e a coisa maravilhosa que a Índia e o Chipre querem fazer juntos virá e está vindo do Senhor Escurides. E como tenho 3 especialistas eminentes, especialistas em suas respectivas áreas, irei abordá-los um por um. Assim, todos podem trazer uma apresentação focada e, claro, não filtrada, mas direcionada à sua área e à IA na saúde, no cuidado com a saúde.
Então, por enquanto, minha última pergunta para o senhor. E claro, o senhor pode intervir, aconselhar e comentar sobre tudo o que os outros disserem, assim como todos os demais também podem. Mas minha pergunta para o senhor agora é: se a cooperação entre Índia e Chipre funcionar da forma como o senhor imagina, e é uma visão maravilhosa porque temos conversado até mesmo fora do ar, e é fantástico. Quais resultados tangíveis, senhor Skouridis, o senhor espera para os próximos 5 anos? Pesquisa conjunta, projetos piloto ou uma estrutura compartilhada de dados clínicos? Muito obrigado. Então, eu acho que a primeira coisa que todos nós precisamos aceitar é que a tecnologia pode realmente nos ajudar a resolver algumas das áreas mais desafiadoras que realmente enfrentamos. E eu acho que na área da saúde tudo se resume a algo que é muito, muito importante. É o dado. Índia. Dado o tamanho do país, o esforço real que vocês estão fazendo com hospitais de ponta e pesquisas, vocês realmente vivenciaram e analisaram, eu acho, diferentes tipos de casos de doenças em um estágio muito avançado. Agora, o que eu esperaria, olhando para os próximos 5 anos, é que a combinação em que cientistas, médicos e pesquisadores indianos trabalham em estreita colaboração com médicos e pesquisadores do Chipre como uma porta de entrada para a Europa. Juntos aproveitamos essa infraestrutura que construímos com base na parceria para enfrentar mais rapidamente e buscar insights que possam nos ajudar, por exemplo, a reduzir o impacto do Alzheimer nos pacientes, certo? Ou de outras doenças degenerativas, ou ainda para podermos analisar, você sabe, várias formas de câncer e como podemos diagnosticá-las. Mais cedo. Estou feliz por estar aqui com, acredito, outros especialistas de destaque de ambos os lados, Dr. Nagraj e também o Dr. Zamboglu, na área de oncologia, onde acredito que estamos vendo uma grande oportunidade para a IA ajudar na área de diagnóstico. Sei que também temos a Curi Pontai conosco, que está fazendo um trabalho pioneiro de grande relevância. Mas o que estou dizendo é que deveríamos olhar para quais são os 3 ou 4 projetos no lado da pesquisa, no lado da inovação, no lado da tecnologia, que podem nos ajudar a enfrentar 1, 2, 3, eu diria, problemas que temos. E eu acho que a tecnologia é um facilitador. Acho que sempre devemos abordá-la com os humanos no centro. E dentro de 5 anos, acredito que estarei muito confortável com isso. Com o bom trabalho entre, eu acho, os cientistas e os pesquisadores, teremos, sabe, eu acredito, bons exemplos de uma melhor capacidade de diagnóstico para prevenir o câncer. Uma melhor, por exemplo, capacidade de diagnosticar precocemente distúrbios e como podemos, então, aos poucos, entender como personalizar o tratamento. Mas estamos no começo e eu acho que essa parceria cria oportunidades para realmente começarmos a construir as bases. Como eu disse, você não pode usar IA na área da saúde se não tiver acesso a dados, mas você não precisa apenas dos dados. Você também precisa daquele aprendizado experiencial, daquela experiência que os médicos têm para que, eventualmente, você construa, em cima de tudo isso, a próxima geração de sistemas que vai nos ajudar e ajudar os médicos a terem melhores insights. Maravilhoso. Muito bem colocado, senhor. Muito obrigado mesmo. Então agora, imediatamente ao meu lado, está outro maravilhoso especialista em saúde, o Dr. Huligol. Então vamos analisar a prática clínica com o senhor. Então, doutor, Nagraj, com mais de 4 décadas dedicadas à oncologia, você testemunhou em primeira mão como o tratamento do câncer se transformou. Como você vê tecnologias como a IA moldando a prática da oncologia na Índia hoje, em comparação com quando você começou? Muita coisa mudou desde que comecei minha prática em 1980. É praticamente, se precisar de uma metáfora, como ir de carroça de boi para um carro de luxo. Quando se trata de oncologia, muita inteligência artificial está sendo implementada junto com as tecnologias existentes. Por exemplo, também temos um colega que é oncologista de radiação. Por exemplo, contorno e planejamento, otimizações. Quase 50% a 60% da radioterapia hoje, do planejamento à execução, depende da inteligência artificial. E existem pacotes comerciais disponíveis, aplicativos disponíveis, sistemas disponíveis, e isso é muito útil. Isso transformou a forma como praticamos a radioterapia e tem um impacto ainda maior, inclusive nos diagnósticos, até mesmo na prevenção. Há muito que pode ser feito.
Acho que não estamos realmente utilizando a IA da forma como deveríamos, seja em nível local ou nacional. E tenho certeza de que há muito que podemos fazer com Chipre ou muitos outros países além da própria Índia. Sabe, não estou muito preocupado com o abuso da IA, porque neste momento acho que devemos ter cuidado. Não há dúvida quanto a isso. Devemos dar total incentivo às pessoas que estão pesquisando em IA. Há muito que podemos fazer, especialmente porque as pessoas não percebem que um país como o nosso tem uma enorme disparidade. Em Mumbai você tem praticamente tudo. Se você for 200 quilômetros adiante, não há recursos humanos. Agora, a IA pode atuar ali. E há muitas áreas, por exemplo, a mamografia hoje já é validada e o autocontorno também é validado. E a precisão, às vezes, ou na dermatologia, a precisão, às vezes, supera em muito a expertise humana. Então, se não usarmos isso e se não permitirmos que pessoas menos favorecidas, um pouco mais distantes dos grandes centros, tenham acesso com a IA, então acho que estamos prestando um grande desserviço. Com certeza, senhor, sim. E na sua perspectiva, quais são os maiores benefícios que a IA pode trazer para a oncologia, sabe, para médicos, hospitais e pacientes? E ao mesmo tempo, quais são alguns dos perigos ou riscos dos quais precisamos estar atentos? Sim, como um pneumologista já lhe disse, e muito disso, especialmente agora, eu acho que é a imagem. Quero dizer, acho que temos um colega que trabalha com imagens. A imagem é uma aplicação de grande importância em oncologia na clonagem. Não podemos substituir os cirurgiões. Então, o que o Watson tentou fazer, e claro, eles falharam, mas os objetivos não são apenas ambiciosos, são possíveis de realizar. Com o passar dos anos, acho que o Watson tentou fazer, deveríamos tentar fazer aqui, no qual ele ajuda no diagnóstico ou no planejamento do tratamento, exceto na cirurgia. Acho que muitas outras coisas podem ser feitas com o Watson eventualmente modificado, se preferir. E isso fará uma enorme diferença, especialmente quando a especialização não for uniforme. E temos centros de excelência na Índia, como talvez Mumbai, talvez Delhi, mas isso não acontece em todos os lugares. Portanto, acredito que a IA, sua aplicação e implementação, tornarão a expertise de alto nível disponível de forma uniforme em todo o país. Maravilhoso, excelente. E o doutor? Nagraj, a área da saúde e a pesquisa estão se tornando cada vez mais globais, certo? E que tipo de colaborações você acredita serem mais importantes para que a Índia aproveite a IA na área da saúde de forma eficaz? Senhor, Skourides tem falado sobre colaborações, mas responda a isto. Sim, tenho certeza que ambos enfrentamos os mesmos problemas com recursos humanos, além da falta de uniformidade. E essa é uma área em que eu estava prestando muita atenção. Eu penso... Essa é uma área em que podemos realmente colaborar. E nós somos uma enorme fonte de dados na qual as pessoas são treinadas. E parte disso pode ser universal. Parte pode ser específica para um determinado tipo de cultura e região, etc. Mas eu diria que, por exemplo, algo muito simples, como eu disse, um diagnóstico precoce, falamos sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Agora, a mamografia é uma aplicação validada e é muito melhor do que os radiologistas fazendo o diagnóstico. Então, podemos colaborar lá e temos uma população enorme e podemos... Estou apenas dando um exemplo. E o câncer de mama é algo tão... Sim, pesquisa sobre câncer, dermatologia. Por exemplo, Chipre provavelmente seria um exemplo. O melanoma seria um dos principais problemas. Então, mais uma vez, é aí que a IA entra em cena. E a partir de hoje, em relação às faculdades adicionais, temos um colega que pode falar mais sobre isso. Muito disso, muita IA, desde o planejamento até a contorno, etc., está sendo utilizada. E eu acho que houve um editorial no Green Journal. Ele entende o que é o Green Journal e ele fez uma pergunta muito retórica. Devemos realmente permitir que humanos façam o contorno quando você tem algo tão excelente ou algo que faz melhor do que um humano? Essa é uma questão ética de outro tipo. Com certeza. Se eu puder só acrescentar 1 ou 2 pontos, acho que para nós, para desenvolver em cima disso. Então, doutor,
Nagraj, na verdade, apontou dizendo que quando você tem dados, é possível construir muito mais inteligência ao analisar o modelo. Então, sabemos muito bem que existem empresas por aí como Google ou Microsoft que possuem tecnologias médicas capazes de diagnosticar, com 98%, certo? Mas o que está faltando, certo, é o comportamento e o entendimento de como as doenças se espalham, não é? Então, eu acho que a combinação de reunir a vasta quantidade de dados que pode vir, certo, da Europa, certo, de países como Chipre e Índia, trabalhar juntos nos permite começar a entender ou aproveitar o poder da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, da computação de linguagem neural, para poder compreender, certo, como o câncer se espalha, não é? Como ele começa em um lugar? Quais são os caminhos que levam até lá? E isso nos ajuda a entender, aos poucos, como podemos realmente adotar uma postura mais preventiva ou, melhor ainda, um tratamento mais eficaz desde o início. Novamente, trata-se de compreender e aproveitar a tecnologia que permite identificar correlações em uma vasta quantidade de dados. Acredito que isso será um fator de transformação que nos permitirá criar esse valor. Excelente. Muito bem dito, senhor. O que me leva agora a oportunidade de discutir e ouvir alguém que tem experiência em produto, inovação e políticas públicas. Agora vou direcionar meu próximo conjunto de perguntas para a senhora Anumeha Srivastav, diretora de negócios da área de neurologia na Curi.ai. Então, a Anumeha, a Curi.ai, ficou conhecida por usar IA para interpretar imagens médicas de pele. Você pode nos explicar como funciona? Como as suas soluções estão sendo realmente utilizadas em hospitais e centros de diagnóstico em toda a Índia atualmente? E que tipo de impacto vocês estão observando nos resultados dos pacientes? Obrigada pela pergunta. Então, se eu puder começar contando um pouco sobre a trajetória da Curi, a Curi.ai já tem cerca de uma década de existência. Começamos resolvendo o problema de você, usando redes neurais e algoritmos de visão computacional para interpretar sinais de doenças em radiografias de tórax e tomografias computadorizadas do cérebro. E o objetivo na época era entender se poderíamos usar IA, dados e algoritmos de aprendizado de máquina para interpretar doenças precocemente, apoiar os médicos e fazer mais pelos pacientes. E esse era meio que o sonho quando começamos. Mas a partir daí, quando começamos a conversar com nossos clientes, que eram tanto hospitais quanto governos, percebemos que poderíamos agregar mais valor, lá, onde não havia nenhum médico. Por exemplo, parte do nosso trabalho inicial, na verdade, não começou dentro do provedor ou da rede hospitalar. Aconteceu em vilarejos remotos, nas Filipinas, onde costumava ocorrer o rastreamento comunitário de tuberculose, em uma van móvel, onde eles colocavam uma máquina de raio-x dentro da van. Enviavam para as comunidades para examinar os pacientes ao longo do caminho. Mas não havia radiologista ou médico na van, então todos esses raios-x eram coletados ao longo de 7 dias e a van voltava para o centro. É lá que a interpretação do raio-x de tórax acontecia. E agora essa van saía novamente, procurando por esses mesmos pacientes durante 14 dias e dizendo: estes foram os pacientes identificados com sinais iniciais de tuberculose. E então, tentavam fazer os exames de acompanhamento e, como você pode imaginar, muitos pacientes se perdiam no acompanhamento durante esse processo. Então começamos resolvendo esses problemas na comunidade e, com o tempo, desenvolvemos nossos algoritmos não apenas para fazer diagnósticos, mas também para o gerenciamento de pacientes. E é assim que atualmente está sendo utilizado na maioria dos hospitais ao redor do mundo. Nós identificamos sinais precoces de câncer de pulmão e apoiamos os hospitais no acompanhamento desses pacientes, tanto no diagnóstico quanto no gerenciamento posterior. Isso não só permite que os pacientes sejam detectados precocemente, mas também que o gerenciamento deles aconteça a tempo. E ambos esses atrasos, como você pode imaginar, impactam significativamente a qualidade de vida e os desfechos dos pacientes oncológicos, especialmente os de câncer de pulmão. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é ótimo. E a Anumeha, a Índia, enfrenta uma escassez crônica de radiologistas e tem acesso desigual a instalações de diagnóstico entre áreas urbanas e rurais. E você acabou de falar sobre o que estava acontecendo nas áreas remotas das Filipinas. Como a Curi.ai está abordando essas lacunas na Índia? E quais lições vocês aprenderam ao implementar IA em ambientes e áreas com recursos limitados?
Então, a Cury teve a sorte de trabalhar com 4.500 locais globalmente, em mais de 100 países. Entre 100 Países, 100 países. sim. Mas o nosso coração, como podem imaginar, está no país onde tudo começou, que é a Índia. Alguns dos projetos dos quais mais nos orgulhamos na Índia incluem uma decisão histórica tomada recentemente, sobre a qual falarei a seguir. Para você sobre isso, em todo o estado de Goa, que fica próximo a Maharashtra, é realizado rastreamento estadual de câncer de pulmão, utilizando ferramentas de IA para raios-x do tórax. Então, em todos os seus 18 centros. Nos últimos 1 ano e meio, eles examinaram 70 mil pacientes em busca de sinais de nódulos que poderiam ser cancerígenos. E nossa solução de IA não apenas identifica esse nódulo, mas também faz a estratificação de risco. Como você pode imaginar, nem todo nódulo será cancerígeno. E então apoia o sistema de saúde no acompanhamento e manejo desses pacientes. Em uma decisão histórica recente, até mesmo o reembolso foi aprovado pelo governo com base nesse projeto, o que permite não apenas o diagnóstico, mas também o tratamento dos pacientes. Então, essa parceria realmente impactou a forma como o tratamento do câncer e outras terapias inovadoras são oferecidos no estado de Goa. Da mesma forma, no estado de Punjab, trabalhamos com um modelo único de parceria público-privada, onde conectamos hospitais distritais do lado do governo com centros privados de hospitais superespecializados, para permitir que pacientes com AVC sejam transferidos muito rapidamente dessas vilas para a sala de cirurgia e oferecer a eles um potencial de resultado de alta qualidade, dando-lhes a oportunidade de receber trombólise e trombectomias para pacientes com AVC. Então, do que um paciente teria... Um paciente que antes chegava a um hospital distrital possivelmente voltaria para casa com deficiências significativas. Hoje as pessoas estão voltando às suas profissões graças a projetos e colaborações como esses, que só a tecnologia e a IA podem viabilizar. Posso fazer isso? Excelente. Sabe, Anumerha, um dos maiores debates sobre IA na área da saúde gira em torno da confiança, não é? Os médicos se preocupam com a transparência, os pacientes se preocupam com a privacidade. Então, como a Cury.ai constrói confiança com os profissionais de saúde e reguladores? E onde você acha que a Índia está em relação à criação de um marco regulatório para a IA na medicina? Há muitas perguntas nessa pergunta. Vou começar explicando como tem sido nossa abordagem para alcançar essa escala global. Acredito que existem 3 pilares para uma empresa como a nossa crescer de forma significativa. Existe o pilar da pesquisa, o pilar da inovação e o pilar da implementação. Isso não significa que você pode fazer uma vez e depois trabalhar em cima disso para sempre. Porque, em algo como a saúde, as diretrizes evoluem, os aprendizados evoluem e, portanto, a pesquisa também deve evoluir. Então, uma parte significativa do nosso tempo e investimento continua sendo direcionada para novas pesquisas. E já realizamos grandes ensaios clínicos randomizados em diferentes países, como o Reino Unido. Estamos realizando estudos nos Estados Unidos. Portanto, mesmo para atender à população indiana, temos feito pesquisas continuamente em todo o mundo e torná-la validada localmente. Segundo, inovação. Portanto, inovação não é um caminho único. Não podemos construir uma ferramenta e depois ir ao mercado vendê-la, porque isso é saúde. Precisa ser uma aprendizagem de mão dupla. Para inovarmos, precisamos então fazer a pesquisa, obter esses aprendizados dos usuários e profissionais de saúde, que são os especialistas nesse cuidado, receber o feedback deles e então voltar. E, além disso, adaptar o produto para que seja adequado ao uso naquele sistema de saúde é algo ao qual nos comprometemos profundamente. E então, o terceiro ponto é, claro, a implementação. Estávamos justamente conversando sobre como entender os fluxos locais dos pacientes é uma parte muito importante para que a implementação seja realmente significativa. Porque o que pode funcionar no NHS pode não funcionar no AIIMS na Índia e pode não funcionar nos Mount Sinai do mundo. Cada um deles tem percursos de atendimento ao paciente completamente diferentes e precisamos estar atentos a isso, para garantir que a privacidade dos dados dos pacientes seja mantida, assim como a usabilidade e a explicabilidade para os usuários nesses diferentes sistemas de saúde. Entendi. Foi alcançado. Então gostaria de dar sua opinião, senhora. Curides, qual é a sua opinião sobre a posição da Índia em relação à criação de um arcabouço regulatório para a IA na medicina? Bem, quer dizer, não acho que esteja suficientemente informado para poder dizer qual é a sua posição sobre a criação de um quadro regulatório. Posso afirmar com certeza que há muita pesquisa de ponta sendo realizada aqui e as discussões necessárias em nível político para implementá-la.
O que posso dizer que é importante, complementando o que a Numi acabou de mencionar, é que, antes de tudo, precisamos entender como usar os dados de fato. Certo. E os dados mostram que você não pode simplesmente pegar algo que vem do exterior e adotá-lo sem mais nem menos. É preciso ter a infraestrutura e as estruturas necessárias para poder contextualizá-lo. E isso está sempre em consonância com a política que um governo direito ao país estabelece. Outro ponto importante é que esse elemento de confiança na instituição também precisa ser facilitado por meio da política. É ela que dita como os dados são utilizados, certo? Como os dados saem de um sistema, e é aqui que mais uma vez temos a inovação encontrando a pesquisa. Sempre falamos sobre, você sabe, aprendizado de máquina e como, você sabe, as máquinas aprendem com os dados, mas também temos outro conceito na pesquisa que é máquina e aprendizado, certo? Como realmente podemos avançar e, de fato, desaprender um modelo que foi treinado com dados errados para que possamos chegar lá. E eu acho que, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de políticas, precisamos incorporar isso em nossas estruturas. Assim podemos realmente garantir que somos humanos no centro do processo. Sabemos como recuperar, você sabe, os dados quando percebemos que algo deu errado. A partir de dados que foram, eu diria, você sabe, treinados, talvez em dados sintéticos, mas a parte mais importante é realmente enxergar a política como um facilitador. E uma vez que olhamos para parcerias entre continentes como Índia e Europa, precisamos criar a sinergia para que os dois continentes sejam compatíveis. Na forma como podemos avançar, então nós na Europa defendemos a ciência aberta e os dados abertos, certo? Nós realmente temos, digamos, estruturas específicas, como os espaços de dados de saúde, que vão fazer parte dos blocos de construção que começaremos a discutir. Quando avançarmos com, eu acho, aqueles memorandos de entendimento que já existem. Eu acho... Também há uma questão de responsabilidade. Neste momento, a supervisão humana é obrigatória. Você não pode mudar. Isso. E, como a Numeha disse, a pesquisa precisa ser sempre contínua. E como você disse, a validação também precisa ser constante, para que você não precise realmente ir até uma máquina e aprender a programar máquinas. Mas sim, é muito importante manter-se completamente no caminho de dados precisos e interpretações corretas e acuradas. Portanto, pesquisas que o ajudarão a ir mais longe. Fantástico. Ok. O próximo segmento para nós é Aprendizados Europeus, com o professor Konstantinos Zamboglu, certo? Como oncologista em atividade, Konstantinos, onde você viu a IA fazer a diferença mais significativa no diagnóstico do câncer, no planejamento do tratamento ou no monitoramento do paciente? Para ser honesto, gostaria de responder a essa pergunta de uma forma um pouco mais geral. Por favor, 2 palavras da moda. Palavras da moda. A primeira é o cuidado centrado no paciente. E cuidado centrado no paciente significa que o médico tem tempo para seu paciente, para fazer o que é relevante para ele. E hoje em dia, os médicos em todo o mundo, na Europa, mas também na Índia, estão lutando contra muita burocracia, sobrecarga administrativa e muito trabalho braçal. E acho que a primeira coisa em que a IA pode nos ajudar é a aliviar essa carga administrativa e esse trabalho árduo. No final das contas, trabalho de 12 a 14 horas. E pelo menos metade do dia é dedicada a coisas que não são centradas no paciente. Portanto, a IA deve nos ajudar com tarefas fáceis de realizar. E o segundo pilar é o atendimento personalizado e a oncologia personalizada, onde eu devo ajudar com coisas que não podemos fazer. Existe um exemplo muito bom. Realizamos, por exemplo, um estudo em nosso centro de oncologia. Nos digitalizamos completamente no último ano para poder realizar esse tipo de estudo. O câncer de próstata tem um número elevado de pacientes, sendo o câncer mais comum em homens no mundo ocidental. E quando eles recebem radioterapia com base nas características antigas, precisam fazer 3 anos de tratamento hormonal, 3 anos de castração química. Isso não é agradável para nossos pacientes. O que fizemos no estudo foi trabalhar em conjunto com uma empresa dos Estados Unidos, que possui uma ferramenta de IA, onde adicionamos uma nova camada. Então, quando vemos que o paciente, com base nos parâmetros clássicos de risco, é considerado de alto risco, mas pela IA é de baixo risco, reduzimos o tratamento de 3 anos para 1 ano, o que tenho certeza que faz uma enorme diferença na qualidade de vida dos nossos pacientes. Com certeza, com certeza.
E quero dizer, eu entendo que a oncologia radioterápica é ao mesmo tempo altamente técnica e obviamente profundamente humana, certo? Então, Como você equilibra a precisão orientada por IA com a empatia e a intuição que os pacientes precisam de seus médicos? essa é uma excelente pergunta. Então, a primeira coisa é, os médicos simplesmente precisam ter tempo para os pacientes. Por isso que eu disse, a IA deve nos ajudar a cobrir o trabalho braçal, a lidar com a carga administrativa. Assim, o médico está ali realmente para o paciente e não Lutando com... escrever relatórios e essas coisas. Então, eu acho que essa é a parte mais importante. E claro, isso pode nos ajudar a personalizar o cuidado. Outro pilar que gostaria de enfatizar. Falamos sobre resultados tangíveis entre Índia e Chipre, uma colaboração. Isso está realmente acontecendo. Nosso centro está colaborando com o Tata Memorial Cancer Center aqui em Mumbai. E esses dois centros estão liderando um esforço global, incluindo a Harvard Medical School, Los Angeles, Melbourne, ao redor do mundo. Estamos agora coletando dados sobre câncer de próstata, dados de imagem e dados clínicos de mais de 10 mil pacientes, liderados pelo Tata Memorial e pelo Centro Oncológico Germano Antrópico. E nosso objetivo é nos tornarmos uma ferramenta de diagnóstico não invasiva, para que nossos pacientes não precisem de biópsia no futuro. Que tenhamos apenas as imagens, os dados clínicos e possamos evitar procedimentos invasivos. Isso seria muito legal e, novamente, muito amigável para o paciente. Maravilhoso. Certo? Resposta curta para a próxima. Muito interessantes, claro, suas respostas e as de todos os outros. Mas olhando para daqui a 10 anos, ou seja, como você acha que a IA vai remodelar a oncologia, sabe? Desde a detecção precoce até as terapias personalizadas. E o que mais te empolga nesse futuro? Porque você já fez tantas pesquisas, já viu as correlações e está no meio dessa colaboração. Com tantos institutos, incluindo o Tata Memorial na Índia e outros globais por aí. Então me diga, o que mais te empolga em relação ao futuro? Então, o que mais me empolga em relação ao futuro é exatamente isso. Que nos tornaremos mais centrados no paciente e mais personalizados, então teremos ferramentas em nossas mãos que nos guiarão. Elas Não vão nos substituir, tenho certeza disso, é uma afirmação. Elas não vão substituir um oncologista especializado ou um radioterapeuta, mas elas vão nos ajudar. Por que deveríamos reinventar a roda? A indústria aeronáutica fez isso muito bem. Os pilotos ainda estão no avião, mas o piloto automático está no comando. E sonho com um futuro onde tenhamos suporte total de IA para nos ajudar com coisas menos criativas. E ver coisas que nós não somos capazes de ver, mas nos dá mais tempo para estarmos com nossos pacientes. E Este é um futuro muito promissor. maravilhoso. Então, ouvimos perspectivas da prática política e inovação, certo? Olhando para os próximos 10 anos, como será o sucesso no diagnóstico de saúde impulsionado por IA? É isso que eu gostaria de lhe perguntar. Senhor Oscarotis. Então, bem, deixe-me começar dizendo que acho que todos nós queremos que a saúde seja uma prioridade máxima. E eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia capacitadora que nos permite democratizar o acesso à informação, o acesso preciso a insights e o acesso a ferramentas. Isso vai nos ajudar a agir agora. Acredito que, olhando para os próximos 10 anos, gostaria de esperar que tenhamos políticas e regulamentações em vigor para permitir que empresas inovadoras realmente capacitem os médicos com a habilidade de agir muito mais rápido. Gostaria de esperar que, em 10 anos, o smartwatch realmente seja capaz de nos alertar. Ei, Você precisa ir agora mesmo ao hospital porque estamos percebendo que, sabe, você não está indo muito bem. E você precisa ser avaliado por um médico especialista. Eu gostaria de esperar que, sabe, até lá possamos capacitar, digamos, e fornecer, acho que aos provedores como gerentes de eventos e todos esses com ferramentas e aplicativos que realmente possam diagnosticar emergências corretamente e dizer, essa emergência precisa de atenção imediata agora, certo? E essa emergência pode esperar, por exemplo, 1 hora, e isso realmente pode nos ajudar a fornecer um atendimento de saúde de qualidade, de forma oportuna, não apenas, eu acho, para pessoas que são, digamos, beneficiárias de uma apólice de seguro ou de outra, mas para todos, para as massas. E eu acho que a tecnologia é o facilitador fundamental, e acredito que esse momento é agora.
Nosso trabalho é unir a indústria, aproximá-la dos inovadores e, acredito, dos órgãos reguladores para que essas discussões aconteçam. E fico feliz que, a nível europeu estejamos a ter isso. Temos um foco enorme, por meio da Direção-Geral da Saúde, que está realmente analisando isso de uma forma muito, muito estruturada. E quanto a você, doutor Nagraj, você gostaria de compartilhar uma das principais conclusões? Sim, é muito difícil prever, mas eu compartilho do otimismo dele, mas não tanto. A maior parte da IA em oncologia estaria na descoberta de medicamentos. E provavelmente, como eu disse sobre o Watson, talvez tenhamos um Watson melhor nos próximos 10 anos. Maravilhoso, maravilhoso. E você, professor Constantinos? Como eu disse, estou muito animado com o futuro, mas precisamos trilhar esse caminho com muito cuidado. E como dissemos, acho que a validação é um ponto fundamental. Estamos trabalhando muito em nosso hospital para ter protocolos, validar as novas ferramentas e ver se elas funcionam com os nossos dados. E estamos muito felizes em colaborar com o ecossistema inovador da Índia para impulsionar esse caminho adiante. Maravilhoso. E você, Anumeia? Acredito que as possibilidades com a IA são infinitas. O que podemos fazer pelos nossos pacientes estamos apenas começando. Precisamos de decisores políticos responsáveis pelas políticas públicas e profissionais de saúde certos nos locais certos para tornar realidade o que já se provou eficaz. Excelente trabalho, de verdade. E devo dizer que esta foi uma discussão profundamente enriquecedora. Obrigado, senhor. Dimitris Koridis Dor Nagraj, senhor Constantinos, é claro, senhor Anumeia, você foi fantástica. Fantástico. Você compartilhou sua experiência e suas perspectivas com tanta clareza e profundidade, e achei nossa conversa extremamente inspiradora, informativa e instigante. Espero que você também tenha gostado da conversa. Com isso, despeço-me. Gostaria de agradecer a todos vocês por essas mensagens. E aos nossos telespectadores, muito obrigado por nos acompanharem. Eu sou Pawan Arkavala, fundador e editor do MediaBrief.com e apresentador deste podcast principal. Espero poder trazer para você, quem sabe, várias outras discussões como esta. Mas sou muito, muito grato à HT Media, que tem a HT Labs, que realmente reuniu este painel fantástico e me convidou para trazer as opiniões deles até você. Então, muito obrigado mesmo. E até nos encontrarmos novamente, mantenha-se saudável, informado, inspirado e seguro. Este foi o episódio IA em Diagnóstico de Saúde, um diálogo global sobre como a inteligência artificial está transformando a medicina e salvando vidas. Obrigado por se juntar a nós. Fique ligado para mais conversas que realmente importam.